graça de Deus seja com todos os irmãos, em nome de Jesus, fortalecendo, animando e derramando graça sobre graça. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar mais um instante. Os irmãos abram em João capítulo 15, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocamos nossas vidas diante da sua presença, para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos anime, Senhor Jesus, a servir ao Senhor com alegria. Toma posse do nosso ser, nos ajuda pelo Teu Espírito Santo, a clamarmos ao Senhor, suplicarmos ao Senhor em nossas vidas. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para nos ajudar em todas as coisas, nos fortalecendo, nos animando, para que possamos crescer em graça, em amor, em compaixão e em misericórdia. Abre o nosso coração para receber a Sua palavra, o Seu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos abrem João 15, versículo 1, irmãos. Versículo bastante conhecido. João 15, versículo 1. Em nome de Jesus. Como é que diz, irmãos? Eu sou e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, irmãos, aqui está dizendo que Jesus é a videira, o Pai é o que cuida, que é o lavrador, e nós somos as varas, né, irmãos? Nós somos as varas. Versículo 4 diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, a única forma de nós darmos frutos é aonde, irmãos? Olha aí, ó, versículo 4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Então, a pessoa por si mesma, ela não consegue dar fruto nenhum. Só podemos dar frutos para Deus, ou seja, só somos aceitos, só somos aceitáveis se estivermos em Jesus. Amém? Então, a gente precisa estar em Jesus. Estar em Jesus, irmãos, não é apenas a pessoa dizer, eu estou em Jesus. Isso não seria fácil. Porque se você for lá no Rio de Janeiro, lá no morro lá de Israel, lá, e perguntar para o traficante se ele está em Jesus, ele vai falar o quê? Que está em Jesus. Se você for ali num candomblé ali e perguntar se a pessoa crê em Jesus, vai falar, eu creio em Jesus. Se você for no católico, crê em Jesus, crê em Jesus. E todo mundo crê em Jesus. Não todos, mas a grande maioria crê em Jesus. Então, falar por falar não quer dizer nada, né? Estar ligado em Jesus é o que vai manifestar em nós o quê? O fruto. O fruto tem que nascer em nossas vidas. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que nós estamos de verdade ligados em Jesus. No versículo 5, vamos ler todos juntos, como é que diz? Eu sou a videira, vós as varas. Quer dizer que Jesus é a videira e nós as varas. O que é uma vara? Alguém já viu um pé de... É pé que fala? Uma plantação de uva? Você já foi em São Roque? Já fui em São Roque, lá eu vi lá como é que... É um negócio bonito, né? Mas se você tirar a vara, o que é uma vara? A vara é a videira? Não. A vara é o quê? Um pedaço de pau. Só isso. Mas quando ela está ligada na videira, o que acontece? A videira é uma ramagem que vai grudando naquela vara e pronto. O fruto vai colar naquela vara. Mas a vara por si mesma não pode fazer nada. Assim somos nós, não podemos fazer absolutamente nada. Para Deus não vale absolutamente nada, nada, uma pessoa que não está em Jesus. A pessoa ela pode ser uma boa pessoa, a pessoa ela pode ser trabalhadora, ela pode ser uma excelente pessoa, a melhor pessoa desse mundo, o melhor vizinho, pode ser uma pessoa legal, pode ser o que for. Se ela não estiver ligada em Jesus, para Deus não vale nada, absolutamente nada. Então, no versículo 5 vai dizer, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, o que acontece?
Esse dá o quê, irmão? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis? Vamos ler de novo esse versículo, irmãos? 1, 2, 3. Então, se eu estou em Jesus e Jesus está em mim, qual é o resultado? Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Dá muito? Não é pouco, não? É muito fruto, muito fruto. Então, se eu estiver dando pouco fruto, tem uma coisa errada, né? Ou eu não estou permanecendo lá, ou ele não está permanecendo em mim. Então, dar frutos é fundamental para a nossa vida. E o que é o dar fruto, né, irmão? O dar fruto é quando a mudança de vida vem sobre nossas vidas. Se nós lemos aqui no versículo 16, diz assim, ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, tudo pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, a palavra vai dizer aqui, irmão, com muita clareza, que ele nos escolheu para que nós dessemos o quê? Fruto, e esse fruto viesse permanecer. Estar em Jesus é o quê? Mas dar fruto. É o fruto se manifestar na nossa vida. Ou seja, estar ligado em Jesus, é possível não acontecer nada na nossa vida? Estar em Jesus, é possível não acontecer nada? Eu estou em Jesus, mas a minha vida não acontece nada de diferente. Está certo ou está errado? Está errado, né? Então, estar em Jesus, qual é o resultado de estar em Jesus? É dar fruto. Se a minha vida não der fruto, significa que eu não estou em Jesus. Eu não estou em Cristo. Eu apenas tenho um conhecimento de Cristo. Eu apenas conheço. Assim como você estuda uma matéria, você conhece aquela matéria, você conhece aquele assunto, mas não significa que você é aquilo. O fato de eu estudar alguma coisa sobre medicina não me faz um médico. O fato de eu estudar alguma coisa sobre advocacia não me faz um advogado. O fato de eu tirar 4 parafusos ali do pneu do meu carro não me faz de mim um mecânico. É apenas um pequeno conhecimento que você tem. Então, como é que faz para que isso seja verdadeiro? É o fruto, é o resultado daquilo que eu tenho dentro de mim. O que eu tenho dentro de mim? É Jesus? Qual é o resultado de Jesus? É o fruto. Então, aqui em Lucas capítulo 13, Lucas 13, irmãos. Vamos dar fruto ou não vamos, irmãos? Né? Então, o que seria dar fruto, irmão? É mudança de vida. Né? É a pessoa mudar a forma dela pensar. O que é fruto? Jesus, ele fala assim, na verdade, João Batista diz, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, depois que eu encontro Jesus, eu tenho que passar a produzir algo diferente do que eu vivia antes. Então, se antes eu pensava só besteira, agora eu não posso pensar besteira, eu tenho que pensar coisas boas. Se antes eu falava mentira, agora eu não posso mais praticar a mentira. Se antes a pessoa roubava, agora ela não rouba mais. Antes ela trabalha e ainda ganha dinheiro e distribui para as outras pessoas. Então, o que é dar fruto? Dar fruto é aquilo em que o diabo me usava e agora Deus vai me usar para fazer contrário àquilo que Satanás me usava. Se eu era uma pessoa muito nervosa, muito irada, explosiva, agora Jesus tem que me fazer eu dar frutos. Que frutos? De mansidão. Se antes eu não suportava absolutamente nada, agora eu vou ter que aprender a suportar. Por quê? Porque eu estou em Jesus. E eu não posso ser mais aquela pessoa que eu era antes. Agora o fruto tem que se manifestar dentro da minha vida. Que fruto? O fruto de Jesus. Toda a vara em mim que não dá fruto, a palavra vai dizer que ele tira fora. Então, veja que com Jesus
funciona de que maneira? Ou é ou não é. Foi Jesus quem disse, né, irmãos? Sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Por que Jesus fala isso? Porque antigamente as pessoas, quando elas iam fechar negócio, quando elas iam fazer alguma coisa, elas diziam assim: eu juro por Deus que é verdade. Vocês já juraram por Deus alguma vez? Eu era criança, e aí, para você ver, né? A gente repete as coisas e nem sabe por que repete. Então eu dizia assim quando eu era criança: eu juro por minha mãe mortinha. Mas minha mãe não estava morta, ela estava viva, né? Mas é uma frase que se usava. Eu juro pela minha mãe. Então quando você fala a palavra eu juro, dá a impressão do quê? Quando uma pessoa fala assim, eu juro, bênção de Deus, a impressão que eu estou fazendo o quê? Que eu estou sendo mais? Só eu chegar para você e falar assim, eu juro para você, eu juro de pé junto, sei lá, é tanto eu juro que se fala, né? Mas você fala, eu juro. Não dá um peso maior quando a pessoa fala assim? Nossa, não, ele está falando a verdade, porque ele está jurando, né? Se ele está jurando, Jesus falou, não jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem jureis pela terra, que é o escabelo dos seus pés. Seja a vossa palavra sim, sim, e não, não. Passou disso, é procedência maligna. Porque o cristão, ele tem que ter palavra. Se ele falar que é sim, é sim. Se ele falar que é não, é não. Eu não estou dizendo assim, por exemplo, puxa, amanhã eu vou trabalhar. Aí eu vou lá e combino lá com os meus clientes lá, falo, vou trabalhar amanhã. Só que chegar lá amanhã, meu carro quebrou. Ou ficou doente, ou sei lá, aconteceu alguma coisa. Não estou falando disso, porque aí não deu certo para mim ir, né? Não deu certo. Mas quando nós cremos em Jesus e falamos que vamos seguir Jesus até o fim, nós estamos falando sim para Ele. Eu não preciso falar, Senhor Jesus, eu juro para o Senhor. Eu não preciso chegar para o irmão e falar, irmão, eu juro para o irmão que eu vou amar a Deus, eu juro para o irmão. Não, seja a vossa palavra sim, sim, e não, não. Porque a palavra do cristão, ela tem que ter o peso real. Eu não preciso de jurar. Eu não preciso colocar alguma coisa a mais para jurar. Não. Antes, porque existem muitas pessoas que elas são assim, não são? Você convida a pessoa a vir para a igreja, ela fala assim, não, eu vou. Mas esse vou é um vou mentiroso, né? É um voo que não é verdadeiro. Vamos para a igreja? Não, eu vou, pode deixar. Que dia que é o culto lá? Tal. Pode ir lá? Você vai? Vou. Aí você fica esperando aqui. A gente fica aqui na inocência, né? Esperando a pessoa vir para a igreja. Aí ela não vem. Por quê? Porque dentro dela, ela mentiu, na verdade. Ela até fala, não, eu juro que eu vou. E, na verdade, ela estava fazendo o quê? Mentindo. A palavra dela não tem peso. A palavra dela não tem honestidade, não tem sinceridade. Quer dizer, quando você vem para Jesus, a sua palavra tem que ser sim ou não. O brasileiro tem essa mania. Nós, brasileiros, temos essa mania. De quando uma pessoa fala uma coisa para nós, a gente fala assim, tá, tudo bem, eu vou ver se dá. Esse vou ver se dá é a mesma coisa que falar não. É ou não é? Mas por que a gente tem dificuldade de falar não? Porque a gente tem medo de desagradar. Não é assim? A gente tem medo de desagradar a pessoa. Você não vai? Não, eu não vou. Aí ele falou. Então, é difícil, porque às vezes a gente fala não, e a pessoa fica chateada. Não é assim? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo várias vezes. Falei, vou ver se dá. Mas no fundo já estou falando não, não vai dar para ir. Mas por quê? Porque a gente tem medo de chatear as pessoas. Mas a verdade é sim, sim, não, não, e acabou. Você vai, eu vou, olha, não consegui ir por causa disso. Enfim, mas eu estou querendo dizer o quê? Que quando a gente dá frutos para Jesus, então a nossa palavra tem que ser como? Ela tem que ter peso a nossa palavra. Tem que ter peso. Porque se a gente for um cristão, por exemplo, que fala, tem uma frase no Nordeste, não sei se os irmãos conhecem, mas diz assim, a pessoa ela não sustenta em pé o que ela disse sentado. Vocês já ouviram essa frase? A pessoa não consegue sustentar em pé o que ela disse sentado. Por quê? Porque a palavra que a pessoa tem nos lábios dela não é verdadeira. Então, uma pessoa mentirosa, ela é conhecida por isso, né? Então, quando você vem para Jesus, a pessoa ela ainda é tentada a mentir. Ela tem tentações a mentir. Então, quando Jesus fala, olha, você tem que dar frutos e fruto com abundância, agora a sua palavra é verdadeira. Ah, mas se eu falar a verdade, eu vou sofrer alguma coisa. Se eu falar a verdade, eu posso ser punido. Se eu falar a verdade, talvez eu tenha que pagar pelo meu erro. Pague pelo seu erro, né? Sofra o dano, mas seja o quê? Verdadeiro. Então, quando Jesus está em minha vida,
Então, não existe mais eu juro, não existe mais, não, existe sim, sim e não, não. Por quê? Porque Cristo entrou dentro de mim. A minha consciência agora é dominada por Cristo, pela palavra. Então, enfim, existem diversos exemplos, né, irmão? Vocês abriram em Lucas 13? Então vamos ler aqui, né, irmão? Vamos ler primeiro aqui, Lucas capítulo 13, versículo 6. Veja, irmão, existe um tempo, antes de os irmãos lerem, existe um tempo chamado tempo da graça. No louvor que a gente canta, maravilhosa graça, né? Maravilhosa graça sobre nossas vidas. Então, a graça ela é derramada sobre todos nós, todos. Porém, eu não posso desprezar a graça de Deus. O que significa desprezar a graça de Deus? Significa eu pegar tudo que Jesus me dá e deixar de lado. E continuar a viver uma vida sem frutos. Jesus falou para que eu dê frutos e que esse fruto venha a permanecer. João Batista, lá em Mateus 3, versículo 11, não sei se é esse versículo aí certinho, lá ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Quer dizer que agora eu tenho que produzir um fruto. Que fruto? Fruto digno do meu arrependimento. Eu creio em Jesus? Creio. É de verdade que eu creio em Jesus? É. E como é que eu vou provar que eu creio em Jesus? Pelo fruto que eu apresento. Não é o que Tiago fala? Tiago ele diz assim, irmãos, que a fé sem obras é uma fé morta. Vamos lá. Não, vamos ler aqui primeiro, né, irmão? Vamos ler aqui. Melhor ler aqui, que senão acaba atravessando aqui outras coisas. Lucas 13, versículo 6, vai dizer assim, ó, ele dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondeu ele e disse, Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, e se não, depois a mandarás cortar. Então, aqui está falando de árvores? Não, aqui está falando de pessoas, está falando de ser humano. Que somos nós. Nós estamos aonde? Nós estamos no reino de Deus. Nós pertencemos agora o que? A família de Deus. Como pertencemos à família de Deus e pertencemos ao reino de Deus, agora é necessário a minha vida e a sua vida produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eu estou em Jesus? Sim, estou em Jesus. Eu estou na videira verdadeira? Sim, estou na videira verdadeira. Porém, estar em Jesus, estar no reino de Deus, estar no seu corpo, não pode ser uma coisa inútil. Eu não posso ser uma pessoa, um cristão, um homem, uma mulher, esposo, esposa, um filho, inútil. O que significa inútil? É o que não dá fruto. Então aqui está dizendo que nós que estamos plantados, nós que estamos em Cristo, nós temos que produzir esse fruto. E onde que esse fruto tem que se manifestar? Em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Se antes nós éramos de uma forma que agradávamos a Satanás, na forma de pensar, na forma de olhar, na forma de sentir, na forma de se vestir, na forma de comprar, na forma de vender, na forma de qualquer tipo de coisa, em todas as áreas da nossa vida. Se aquilo que fazíamos antes agradava a Satanás, significa que o nosso fruto era para o diabo. É o que diz lá em Romanos capítulo 6. Lá fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o que produzíamos era para a morte. Agora, em Jesus, nós temos que produzir coisas para a vida eterna. Então, isso chama o quê, irmão? Isso chama o tempo da graça. Então, quando a gente vem para Jesus, quando a gente vem para Cristo, irmão, Cristo espera o quê de nós? Que venhamos dar frutos. Então, a gente tem que mudar o jeito de nós pensarmos, porque Jesus espera de nós frutos.
Se isso não acontece, é o que está dizendo aqui, ó. Essa figueira, ela estava há 3 anos, e nesses 3 anos não tinha dado nenhum fruto. Então foi dito o quê? Vamos cortar, porque ela ocupa a terra inutilmente. Quem é que faz isso? O Pai que faz isso. Só que o Espírito Santo, lá em Romanos 8, 26, diz que o Espírito intercede por nós. Então Deus, o Espírito Santo, ele vai intercedendo pela nossa vida. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Se arrepender. Só que o que acontece, irmãos? O coração do ser humano, ele é duro. O nosso coração naturalmente é duro, irmãos, é duro. Eu estava conversando com o Pedro Lotinha ali atrás, ele estava lendo uns textos do pai de João Batista. Quando o pai de João Batista é anunciado que iria nascer o filho dele, João, ele não creu, né? Ele não acreditou. E assim, citando outras coisas que as pessoas, elas oram e pedem a Deus, e quando Deus ele aparece com aquilo, as pessoas elas não conseguem nem acreditar, elas não conseguem receber da parte de Deus até mesmo aquilo que elas pedem, elas têm dificuldade. Por quê? Porque o coração nosso, ele é duro, irmão, ele é muito duro o nosso coração. A nossa natureza, ela é desobediente. Então, nós temos dificuldade de dar frutos sozinhos. Sozinho a gente não consegue, irmãos. Sozinho a gente não consegue. Então, para que eu venha dar frutos, para que o fruto de Deus se manifeste na minha vida, se eu era uma pessoa irada, agora eu tenho que ser mansa, né? Se eu era uma pessoa que falava besteira, palavrão, agora da minha boca tem que sair palavras o quê? Santas. Se antigamente nós roubava, como disse, não rouba mais, se a gente mentíamos, a gente não vai poder mentir mais. Se nós éramos pessoas dentro das nossas casas, nós brigávamos com o esposo, com a esposa, éramos pessoas iradas, nervosas, respondia com grosseria. Então isso vai mudar agora. Por que vai mudar? Porque Jesus está dentro de nós. E onde Jesus está, como diz o louvor, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Se em algum momento, irmãos, eu parar de dar frutos, se em algum momento o fruto ele deixa de se manifestar na minha vida, significa que Jesus ele vai ficando para o lado de fora, como acontece nas igrejas de Apocalipse. Então, o fruto é uma coisa que nós lemos que, enquanto estivermos vivos, nós temos que continuar dando fruto. Então, a vida cristã não é uma coisa que ela tem que piorar com o passar do tempo. Conforme o tempo vai passando, a gente não pode se tornar uma pessoa pior. Pode? Não pode, irmão. Não pode. Eu estou ficando mais velho e eu vou ficando uma pessoa pior. Não. Quanto mais velho eu vou ficando, mais o fruto do Espírito tem que se manifestar na minha vida. Eu não posso ficar uma pessoa mais velha e eu vou ficar uma pessoa mais dura de coração. Se eu for ficando uma pessoa mais velha, uma pessoa mais dura de coração, uma pessoa mais ranzinza, uma pessoa mais murmuradora, uma pessoa mais maldosa, uma pessoa... Não, tem que crescer em mim a cada dia que passa o quê? O amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a compreensão de Jesus, a bondade dele. Eu preciso aprender cada vez mais a dar mais e mais frutos a Deus. Então, cada vez que passa mais tempo, o meu fruto não tem que diminuir, ele tem que crescer, ele tem que aumentar, que é o que a palavra vai nos instruindo, porque se isso não acontece, a gente acaba caindo nessa parábola da figueira estéril. Então, quando nós começamos em Jesus, às vezes nós começamos a 1000 por hora, lendo a palavra, né, orando, né, não perde o culto, não perde pregação, não perde, tudo é interessante. Tudo na igreja é interessante. Não é? Não existe maldade, não existe malícia, né? Todo mundo é santo, todo mundo é perfeito.
É lógico que depois a gente descobre, né, que a gente temos falhas. Mas o coração, ele está amando as coisas de Deus, as coisas que pertencem à igreja de Deus. Então, essa alegria, essa vontade no nosso coração, ela é fundamental para não terminar, mas para ela continuar crescendo, de servir a Jesus, de servir a Deus. Então, isso aqui, irmão, que acontece com essa figueira, isso aqui pode acontecer conosco. Alguém aqui quer ser cortado? Não? Eu não tive muita convicção. Alguém quer ser cortado? Não, né? Ninguém quer ser cortado. Mas como é que faz para não ser cortado? Tem que dar o quê? Fruto. E esse fruto não pode? Não pode acabar. Quem vai cortar? É o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo corta. Então, a nossa vida ela tem que estar atenta, porque lá em Hebreus, em primeiro lugar, irmãos, antes de Hebreus, vai para Mateus, capítulo 2. Quando a gente chega na igreja, no reino de Deus, a gente chega em Jesus, a gente tem que entender uma coisa, irmãos, a gente tem que buscar, a gente precisa buscar a Deus e entender, irmão, os nossos pecados. Quando a gente chega na igreja, Deus ele vai falar com a gente, irmão, acerca dos nossos pecados e aonde que a gente precisa mudar, né? Onde precisa haver o arrependimento, onde eu tenho que deixar para trás e agora começar a ter uma nova vida. Então, tem pecados que, quando eu chego na igreja, logo de cara eu já sei que é pecado. Tem coisas que eu não sei que é pecado, mas com o tempo eu vou descobrir que são pecados da minha vida, que atrapalham a minha vida, que atrapalham minha comunhão com Deus, que atrapalham minha comunhão com o esposo, que atrapalham minha comunhão com a minha esposa, que atrapalham minha comunhão com meus filhos, que vai atrapalhar minha comunhão com Deus na rua, no meu trabalho. Então, tem coisas que a gente vai descobrir que são coisas pecaminosas, coisas que nós falamos, coisas que pensamos, coisas que sentimos, e muitas vezes achamos que não são pecados. Então, Deus, quando a gente chega, irmãos, na igreja, chega no reino de Deus, chega na família de Deus, eu preciso entender aonde que há, né, coisas que ainda estão impedindo eu de dar frutos para Deus, que eu venha crescer para Deus, ou o que é que está me tirando, né, tirando o fruto do Senhor. Aqui em Mateus 2, eu estava lendo ali atrás, eu achei interessante o negócio. Aqui em Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia. Quando que Jesus nasceu, irmãos? Dia 25 de dezembro? Foi? Foi não. Né, irmãos? Essa data ela é uma data mentirosa, né, irmão? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né? Mas é a data conhecida mundialmente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disse, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, o governador, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adoro. Isso é verdade, irmão? Não. Herodes queria adorar Jesus? Não. Mas ele estava fingindo ser um
adorador. Então, quando nós viemos para o reino de Deus, nós temos que ser homens e mulheres sinceros. Quando nós viemos para a igreja, quando nós passamos a servir a Jesus, carregamos uma Bíblia, e aí dissemos assim, agora eu sou crente, agora eu sou cristão, sou evangélico, seja lá o nome que seja dado, eu estou dizendo para as pessoas o quê? Agora eu sou adorador de Jesus Cristo. Só que nós não podemos ser como Herodes, porque Herodes, ele era um falso adorador, um falso cristão. Ele apenas confessava querer adorar a Jesus, mas internamente isso não era verdade. Por quê? Porque existe um texto lá em João, acho que João 3, João Batista também diz assim, que ele cresça, que Jesus cresça e que ele diminua. Quando nós chegamos em Cristo, nós temos que fazer uma coisa, irmãos, é deixar Jesus entrar na nossa vida e sentar no nosso coração e ter controle da nossa vida. Porque Herodes, ele dizia que queria adorar, porém, ele mesmo não saía do trono, ele continuava reinando. E quando a profecia vinha e dizia que o Messias ia chegar, estava dizendo que o Salvador, o Rei, o Cristo ia estar chegando. Então, não tem como Herodes dar frutos para Deus. Herodes nunca daria fruto para Deus. Por quê? Porque Herodes é aquele que confessava Jesus, mas ele mesmo não saiu do trono, não deu lugar para Jesus. Então, nós temos que dar lugar para Jesus. E Jesus tem que reinar em nós. Quando Jesus ele não entra na nossa vida e não se assenta no trono do nosso coração, então Jesus não consegue reinar dentro de nós. Então, não conseguimos dar frutos. Então, Jesus ele precisa controlar a nossa vida. Então, existe esse tempo, que nós lemos na parábola de Lucas capítulo 13, o tempo da figueira. Então, às vezes, no início, a gente não consegue ficar livre de todas as coisas. Mas as pregações, os louvores, o culto serve para isso. Por isso que eu preciso estar no culto, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso participar. Porque é só assim eu vou aprender de Jesus, só assim eu vou aprender a como viver Cristo. Por mais que nós venhamos aqui todos os cultos e pareça ser a mesma coisa, jamais é a mesma coisa. Haverá momentos de oração diferente, haverá louvores diferentes, haverá momentos que você estará diante do louvor diferente. Tem dia que diante do louvor você vai estar mais alegre, tem dia que diante do louvor você vai estar mais triste, tem dia que na hora da palavra vai ler o mesmo texto, mas aí vai ser falado de uma forma mais abrangente, uma forma mais simples, mas vai ser falada a palavra. E em cada pregação, em cada palavra, Deus vai me instruindo ao quê? A instruir nós a darmos frutos. Então, é para isso que nós viemos nos cultos, para aprender de Deus, para aprender do Senhor Jesus como podemos agradá-lo. Então, nos cultos que nós participamos, a gente não aprende aqui a ser rico, a ser milionário, não aprendemos aqui nada dessas coisas, nós aprendemos o quê? Dar fruto para Deus. Dar frutos. Então, quando a palavra diz produzir frutos dignos de arrependimento, está dizendo que eu tenho que procurar dar frutos. Ou seja, eu vou ouvir a mensagem, agora vou pôr aquilo que eu ouvi em prática. E isso é produzir fruto para Deus. Produzir. E quando eu procuro produzir fruto para Deus, eu estou dizendo para Deus da mesma maneira: Senhor, eu quero estar ligado no Senhor, e eu quero que o Senhor esteja em mim. Quando que eu digo, eu quero estar no Senhor, e eu quero que o Senhor esteja em mim? Quando que eu estou falando isso para Ele? Quando eu procuro dar frutos. Então, vamos aqui, por causa do horário, Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, irmãos. Hebreus 6, isso. Versículo 7. Posso ler? Diz assim: porque a terra que embebe a chuva
que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção. Então essa terra aqui, ela recebeu o quê? Chuva. E produziu erva. O que está escrito aí? Ó? Vamos ler todos juntos? Porque a terra, quem bebe a... Que terra é essa aqui, irmãos? Que terra é essa? É o nosso coração, é a nossa vida. Quem bebe a chuva. O que é essa chuva? Essa chuva é a palavra de Deus, é a graça de Deus. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai. Por exemplo, agora, nesse exato momento, desde a hora que começou o culto, a oração, estava caindo o que sobre nós? Essa chuva, que é a graça de Deus, que é o amor de Deus. Mas não só na hora do culto, todos os dias. Quando acorda de manhã, já é um sinal do quê? Dessa chuva, dessa graça. Então, porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa. Para aqueles a quem é lavrada, recebe o quê? A bênção de Deus. Mas a que produz espinho e abrolho, é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser? Então, aquele que recebe chuva, recebe graça, recebe chuva, recebe graça, e mesmo assim produz o quê? Espinhos, Versículo 8, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. Então, existe o quê, irmão? 2 tipos de terra, 2 tipos de coração. Um que recebe e produz erva proveitosa, e aquele que recebe e continua produzindo o quê? Espinhos e abrolhos. Alguém aqui nunca se furou com espinhos? Todo mundo já furou com espinho? É gostoso? Não é, né? Você consegue ficar perto de um monte de espinho? Não. Não. Então, quando a chuva ela cai sobre nós e a gente ainda continua sendo espinho, ou abrolho, né? Abrolho, que provavelmente é uma coisa que não serve, não presta, significa que essa pessoa ela está participando. Então, veja só, irmãos, aqui não está falando de uma pessoa ímpia, não está falando de uma pessoa mundana, não está falando de uma pessoa que não veio para a igreja, está falando de pessoas que vêm para a igreja, somos nós. Está dizendo que aquele que recebe a chuva e produz erva proveitosa, está tudo certo, mas aquele que recebe a chuva e ainda continua produzindo espinhos e abrolhos, ela é reprovada, que é a parábola da figueira estéril, que é aquele que não consegue produzir frutos. Mas a graça de Deus, irmãos, é que mesmo a pessoa não conseguindo, Deus ainda dá várias e várias oportunidades para a nossa vida. Quando que termina essa oportunidade? Eu não sei, é Deus quem sabe. Mas a questão é, eu não posso deixar passar a oportunidade. Sabe quando você perde aquela oportunidade? Nessa época de Black Friday, por exemplo, né? O pessoal está lá procurando comprar um negócio, fala, agora chegou a minha oportunidade. Ela entra no site para comprar. Aí ela fica em dúvida. Aí ela sai do site. Quando ela volta para comprar, acabou a promoção, ficou caro. Aí a pessoa fica toda arrependida, né? Chorar, me engano, mas por quê? Perdeu a oportunidade. Então, quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, não podemos perder a oportunidade de dar frutos. Olha o que, finalizando aqui, né, irmãos? Versículo 9. Vamos ler tudo juntos? O 9, irmãos. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ou seja, que pertencem à salvação, ainda que assim. Então a palavra, porque aqui é Deus, irmão, falando com a gente. Olha, leia o texto e imagine aí, ó, você lendo, imagine Jesus olhando para mim, para você e falando isso para nós. Imagine aí, ó. Leia o texto, irmãos. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a... Então, o que é que Deus espera de nós? Espera de nós coisas melhores, coisas que
acompanham, ou seja, coisas que pertencem à salvação. Então, vamos lá, irmãos. Quais são as coisas que Deus espera de nós? Deus espera de nós que tenhamos na nossa vida coisas que pertencem à salvação. Então, o que é que Deus espera de mim e de você? Ele espera de mim e de você que nós vamos sair daqui, e quando nós sairmos daqui, nós vamos andar com coisas que pertencem à salvação. Então, a ira pertence à salvação? Pertence? Não. O que é que pertence à salvação? Porque é o contrário de ira. Mansidão. Então, agora você vai andar com a mansidão. A amargura pertence à salvação? Não. Então, você tem que andar com o quê? Com perdão. Certo? A guerra, uma pessoa que vive em guerra, pertence à salvação? Não. Então, você tem que ser o quê? Um pacificador, cheio da paz. Certo? A murmuração pertence à salvação? Não. Então, você tem que andar com o quê? Com ações de graça, coisas que pertencem à salvação. Então, antes eu dava fruto para o diabo, agora eu vou dar frutos para Deus. E isso acontece quando? Quando eu entendo a mensagem do Evangelho, recebo a mensagem no coração, e agora eu me esforço para produzir esse fruto. Por quê? Porque agora eu estou em Jesus. Só que o fato de eu estar em Jesus não significa que eu não tenho que me esforçar. Eu vou ter que me esforçar para andar em paz com todos, eu vou me esforçar para ter mansidão, eu vou me esforçar agora a falar a verdade, vou me esforçar. É um esforço que a gente tem que fazer. Então, esse esforço vem da parte de Deus. Quando eu não consigo, eu me arrependo e vou praticar de novo. Então, isso é o fruto, irmãos. Esse é o fruto. O negócio é que quando a gente está cansado, aflito, e aí a gente tem dificuldade. Então, momentos difíceis da nossa vida, irmão, isso aí acontece com todos nós. Toda dificuldade acontece. Mas quando a palavra diz que toda vara em mim que dá fruto, limpa para que dê mais, então mesmo nós que estamos dando fruto, estamos permanecendo, estamos buscando, estamos indo, estamos caminhando, mesmo nós também termos que ser limpos. Mesmo nós. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos, amém? Sei que é uma luta, né, irmãos? Às vezes a gente está aqui na semana, mas agradeço aos irmãos que correm para lá e para cá e procuram estar no dia de semana para poder servir a Deus, né, irmãos? E eu tenho certeza que isso não é em vão, né, na vida dos irmãos. E sei que o Senhor só tem a acrescentar na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sábado que vem, né, o sábado agora, às 19 horas, nós vamos ter a nossa reunião de oração, louvor e buscar o Pai, como diz a nossa irmã Juscelia, né, irmã Juscelia? Buscar o Pai. Então, nós vamos buscar o nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Se esforçar mais, buscar mais a Deus, e isso aí é muito importante para a nossa vida, amém, irmãos? Então, vem, irmãos, se entrega a Deus, ora, se tiver que chorar, chora, se tiver que clamar, clame, em nome de Jesus, amém? Se tiver dar uns glória aí, que nem a família de Deus dá uns glória aí, e é isso aí, irmão, né, irmão? Vou pegar uns glória desse irmão, pôr um em cada ponta da igreja. Tem um nessa ponta, pegar um nessa ponta, cada ponta, para estremecer aqui, em nome de Jesus, amém, irmãos? Em nome de Jesus.